E fala galera das interwebs, @valdirzeira aqui novamente para mais um vídeo do canal do Endotalks. E vai ser um vídeo daqueles, vai ser longo, cansativo e não sei se valerá a pena no final. Mas vem comigo que eu gostaria de falar hoje sobre Dr. House e fazer valer a pena eu estar usando esse boneco aqui hoje, fazer sentido. Action! Camaradas da cultura pop, começou o Endotalks. Bom, antes de mais nada, né, uma introdução aí. Como comentei em outros vídeos aí, acabei ficando desempregado por questões de Brasil, né? Mas isso não é papo para esse vídeo aqui, não é um vídeo sobre desabafos. Quem quer confissões que leia Agostinho de Hipona, né? Vai ler lá Confissões do Agostinho. Mas por que eu dei esse preâmbulo, né, do meu desemprego aí, para pedir ajuda aí da galera? Quem quiser colaborar com a criação de conteúdo deste canal aqui, pode ajudar a gente com apoio recorrente no Apoia-se. Então apoia.se/Endotalks, ou faz um pix lá de qualquer valor, qualquer 5 pila no Pix, no contato@endotalks.com.br, já ajuda para um caralho. Enfim, recentemente também recebi meu laudo aí de autista, então fui diagnosticado, mas isso também é um papo a outra hora. De novo, quem quiser confissões que leia Agostinho de Hipona, não tô aqui pra me confessar. Mas fiz esse preâmbulo para dizer que, por causa desses dois fatores, o desemprego e o autismo, eu tenho tempo livre e hiperfoco. E qual que é o hiperfoco dessa vez? Dr. House. House MD, né? Então eu estou maratonando House. É muito bom, eu me viciei nessa porra, tá ligado? É uma droga. Assim como o House é viciado em Micodin, eu sou viciado nos dramas do House e da sua equipe. Tô na 4ª temporada agora, que eu acho que é quando a série começa a afundar, assim, de fato, né? A galera começa a ficar sem ideias e a série afunda. Mas talvez depois faça uma crítica sobre a série e tal, e explique por que eu acho que começa a afundar, né? Eu vou terminar de ver a série aí e depois eu compartilho meus pensamentos. E é sobre a série que eu queria falar, mas não a série como um todo. Eu queria falar de um episódio em específico. O episódio 24 e o último da 3ª temporada, intitulado Erro Humano. Human Error no original, né? E, cara, esse episódio é muito massa, tá? Como eu comentei aí, talvez a 4ª temporada comece a afundar a série, então talvez seja o último episódio da última temporada boa, né? Então o último episódio bom da série, de fato. Não que não tenha outros episódios bons, né? Mas no geral a série acaba afundando. Mas enfim, tô divagando aqui. Vamos voltar pro foco. O foco é que nesse episódio o House tem que tratar do caso de uma jovem, interpretada pela Mercedes Renard, que, junto com seu marido, é resgatada do mar a caminho dos Estados Unidos, saindo de Cuba, em uma tentativa desesperada de ver pessoalmente o House e obter o diagnóstico para sua doença. Então, é um episódio padrão de House, desenrola da maneira que o House desenrola, né? Que é dessa maneira aqui, ó. House, we need to cure this patient. Did you try the medicine drug? Oh, I did try the medicine drug. Only stupid people try the medicine drug. You are stupid. I tried the stupid drug. You are a black man. This vexes me. I have blood dripping down my nose that is dripping. That's bad. I also was bitten by a mouse due to my poor hygiene. You need hygiene drug. Also, I have not spoken in a while. No, hygiene drug will kill the patient. He needs mouse bites to live. I forbid this. Don't care. More mouse bites! I feel better. No more nose blood. Thank you, doctor. I am very smart. I too am in this episode. E nesse episódio, especificamente, o House trata de uma mulher, né, cubana, uma jovem cubana, que junto com seu marido enfrenta os mares e a legalidade também para entrar escondido nos Estados Unidos para ver o House e obter um diagnóstico. Enfim, começa fantástico já, porque claramente o casal de cubanos seria resgatado com tanta cordialidade, né, pela guarda costeira, marinha, sei lá quem é, dos Estados Unidos. Então, muito provavelmente, as autoridades dos Estados Unidos apenas deixariam esse casal morrer afogado, né? E foda-se. Mas enfim, logo no começo do episódio, rola um dos pontos altos do episódio, assim, pra mim, pelo menos, quando rola esse diálogo interessante aqui, né? Na cena em questão, a equipe do House tá discutindo o quadro da paciente e sugerindo diagnósticos diferenciais. Aquele famosinho bate-bola, jogo rápido do House, onde cada um fala uma ideia, o House diz que todos são uma merda e que ele é foda. E eu não vou entrar muito na história pra não dar spoiler e tal, mas focar no ponto principal aqui, que é um diálogo específico que rola ali bem no comecinho do episódio, quando eles estão discutindo, então, os diagnósticos diferenciais. E aí o Chase manda a seguinte frase: Ela é de um país pobre nos trópicos. Infecções e parasitas são as causas prováveis das dores estranhas, febre e brotoeja. Devíamos começar por aí. E aí o House faz o que o House faz, que é descartar e dizer que a ideia é uma merda, e ele manda a seguinte frase, ele manda a letra: Se tem uma coisa que Fidel Castro sabe, é ficar pomposo de verde.
E se tem duas coisas que ele sabe, é ficar pomposo de verde e formar médicos. O House mandando a letra aí sobre Fidel Castro. Na época, o Fidel Castro estava vivo ainda, tá? Então faz sentido eles falarem sobre Fidel Castro aqui. Isso pra dizer que, a ideia do Chase é uma merda, é idiota, mas também pra dizer que os médicos cubanos são bons, que Cuba sabe formar bons médicos. Então a ideia do Chase é uma merda mesmo, porque os médicos conseguiriam, abre aspas, afogar a paciente a antibióticos antes que ela precisasse, abre aspas, se afogar no mar pra ver o House. Palavras dele, mais ou menos, parafrasei. Ou seja, Cuba sabe formar médicos pra caralho, tipo, literalmente. E aqui foi o House que reconheceu. Hollywood está reconhecendo isso. E por que Cuba sabe formar médicos pra caralho? Eu vou deixar vocês aí com a palavra do Ricardo Amorim. Vamos ver o que ele acha disso. Em Cuba só tem 3 coisas que funcionam. É a segurança, é a educação e exatamente a saúde. Aí você juntou 2, que é o ensino de medicina. É isso que atrai, é barato e funciona. A saúde de Cuba, mesmo sem recurso, continua funcionando. Ou seja, quando a Revolução Socialista triunfou em Cuba, Fidel Castro e a população cubana decidiram que o ensino de medicina não deveria ser exclusivo para a elite. Pelo contrário, deveria ser popular. Afinal, a medicina deveria ajudar o povo. Então qualquer um que quisesse fazer medicina deveria poder fazer medicina, tá ligado? Diferente de todos os países capitalistas, por exemplo, no Brasil, onde para você fazer medicina você tem que pagar 50 mil reais por mês. E aí você me pergunta, tá, mas por que isso? Porque é caro fazer medicina, né? Não, bicho. É justamente um entrave para que a classe trabalhadora, para que a classe pobre não tenha acesso à medicina. E fique refém aí de seguradora, plano de saúde, de médico particular, e que apenas os melhores tenham acesso aos melhores médicos. E aí os ricos vivam mais, os pobres vivam menos, e enfim, capitalismos da vida cotidiana. E aí o que acontece quando a Revolução Cubana triunfa e o povo de Cuba decide que, talvez medicina não deva ser uma exclusividade da elite, talvez as pessoas que querem estudar medicina devam estudar medicina, né? E quem quiser ser médico, possa ser médico e ajudar as pessoas a curar doenças e tal. O que acontece? Se desenvolve a plena capacidade do povo cubano, né? E aí Cuba começa a exportar médico. E vem pro Brasil, e daí os médicos que não queriam trabalhar nos lugares onde os médicos cubanos foram trabalhar, reclamam, porque os médicos cubanos estão roubando os empregos dos médicos brasileiros, que não querem trabalhar onde os médicos cubanos estão indo trabalhar. Enfim, Cuba começa a exportar médico, diferente de outros países que exportam guerra. Mas a cena continua, e é claro que Hollywood não ia deixar passar batido esse elogio a Cuba, né? Então, o que era uma vantagem, o House acaba para complementar o seu elogio, e a cena se desenrola da seguinte maneira. A Cameron pergunta: então o que o Fidel Castro não sabe? Ao que o House responde: Como conseguir equipamento hospitalar moderno? E vai lá, isso é verdade, tá? Vamos lá. Por mais simpatizante que sejamos da causa cubana, a gente tem que admitir que Cuba enfrenta problemas. E não é só no campo hospitalar não, tá? Após a queda da União Soviética, a ilha se viu mais isolada do mundo. Com poucas opções para negociar no mercado internacional, Cuba teve que se virar. E assim, venhamos e convenhamos, ela se virou da melhor maneira que pôde, mas ainda assim enfrenta problemas. Há problemas, por exemplo, de abastecimento de combustível e problemas de energia, falta insumo para várias indústrias, o transporte urbano, ele é bem antiquado para as necessidades da população, e com a pandemia ainda houve a queda de turistas, que era a principal fonte de renda da ilha, o turismo. Então acabou que a pandemia acabou agravando ainda mais os problemas. Mas o que a equipe de roteiristas de House se esqueceu, ou foi obrigada a se esquecer, de colocar na boca do House, foi admitir que isso não acontece por um acaso, ou simplesmente porque o socialismo não funciona. Afinal, nenhum país existe no vácuo. Relações de poder no campo da política internacional e das relações internacionais. E nesse sentido, existem duas coisinhas que chamam imperialismo e neocolonialismo. E no caso de Cuba em específico, essas duas coisas se manifestam na forma de um bloqueio econômico nefasto, que já dura há mais de 60 anos. Para vocês terem uma dimensão tamanho desse bloqueio, um relatório entregue à Assembleia Geral das Nações Unidas em 2022 detalha que entre agosto de 2021 e fevereiro de 2022, as perdas causadas pelo bloqueio foram de 3,806 bilhões de dólares, um recorde histórico para o período de apenas 7 meses.
O produto interno bruto de Cuba, segundo dados muito conservadores desse relatório, poderia ter crescido, apesar das circunstâncias adversas que a economia cubana enfrenta, 4,5 nesse período, se essas medidas não tivessem sido aplicadas, segundo dados conservadores. E aí você vai me perguntar, tá, que porra é essa de embargo? Eu já vou te dar a letra que aqui não dá para nós discutir o embargo a fundo. Eu não tenho conhecimento suficiente, não tenho arcabouço teórico suficiente para debater essa parada, mas fui atrás de entender para dar um panorama inicial. E aí eu vou deixar umas fontes aí na descrição e tal, né, no comentário fixado do vídeo, para vocês irem atrás e entenderem mais. Mas, para dar um preâmbulo inicial, não sei se faz sentido falar preâmbulo inicial, foda-se. O embargo começa já na década de 60, de 1960. Tudo surge a partir de um memorando do subsecretário de Estado, Lester Mallory, ao então presidente dos Estados Unidos, o Eisenhower, no qual o subsecretário afirmava, abre aspas, a maioria dos cubanos apoia Castro. A única forma previsível de reduzir o seu apoio interno é através do desencanto e da insatisfação decorrentes do mal-estar econômico e das dificuldades materiais, e desta forma provocar fome, desespero e a derrubada do governo. Ou seja, o embargo econômico é uma ferramenta política em essência. As intenções são políticas. Por que surge o embargo econômico, então, você vai me dizer? Porque a população cubana se revolta contra corrupção, as ditaduras que assolavam o país até então, e toda a interferência dos Estados Unidos e a ingerência dos Estados Unidos na política interna cubana. E aí, Fidel Castro, Che Guevara e outros líderes da Revolução Cubana vão se armar, vão formar uma guerrilha, vão tomar o poder e após a tomada do poder, conquistam uma enorme aprovação popular. Ou seja, como o próprio Estados Unidos reconhece, a população de Cuba estava com Fidel Castro desde o início. E aí, numa tentativa ridícula de tentar desestabilizar o regime cubano, eles lançam um bloqueio econômico. Com isso, vieram as primeiras sanções econômicas que foram adotadas já em 1960 pelo governo do então presidente Dwight Eisenhower, em resposta à decisão do governo cubano de estatizar os bens de empresas estadunidenses na ilha, além de aumentar a taxação de produtos dos Estados Unidos e estabelecer relações comerciais com a União Soviética. Ou seja, não só os Estados Unidos se acham a polícia do mundo, como ele acha que ele pode mandar em qualquer país, e quando tem os interesses virulentos, parasitas, questionados e tensionados, eles ficam putos. E não só isso, eles ficam putos quando um país decide exercer sua soberania e estabelecer relações comerciais com outros países. E assim, se entender um pouco do contexto cubano pré-revolução, pode ver o filme O Poderoso Chefão 3, se eu não me engano é o 3, e tem um pouco ali de como era uma zona a política cubana antes da Revolução Cubana, saca? E aí não foi só o embargo que os Estados Unidos tentou aplicar, ou aplicou de fato, para tentar desestabilizar o governo cubano e derrubar Fidel Castro. Em 1961, houve o fatídico episódio da Baía dos Porcos, onde o exército cubano deu uma surra no exército estadunidense. Poderam. E aí, com o fracasso da invasão da Baía dos Porcos e a declaração de Cuba como Estado socialista por Fidel Castro em 1961, o presidente americano John F. Kennedy estabeleceu no ano seguinte um embargo total ao comércio com Cuba, com exceção de alimentos e remédios. Ou seja, democratas e republicanos não são nada diferentes, cara, tá ligado? A Lei para a Liberdade e Solidariedade Democrática Cubanas, conhecida como Lei Helms-Burton, de 1996, reforçou o embargo, incluindo restrições a empresas de outros países de negociarem com a ilha. Ou seja, não só os Estados Unidos e nenhuma empresa dos Estados Unidos podia fazer negócio com Cuba, como, a partir de 1996, essa lei Helms-Burton aí disse o seguinte: beleza, empresas do mundo, os Estados Unidos é o líder global e nós adoramos o livre comércio, mas quem fizer negócio com Cuba vai tomar no cu. Não poderá fazer negócio com os Estados Unidos. Estão proibidas todas as empresas que quiserem fazer negócios com os Estados Unidos de fazer negócios com Cuba. Inclusive, navios que aportam nos portos cubanos, eu não sei qual que é o termo correto, os navios que param em Cuba, eles têm que fazer uma quarentena de, se eu não me engano, 6 meses, antes de poder entrar em qualquer porto dos Estados Unidos. Ou seja, o navio
tem que ficar parado em qualquer outro lugar antes de poder entrar nos Estados Unidos. Se ele parar em Cuba. Ou seja, é uma clara tentativa de intimidação. Estados Unidos, o maior paga-lanche do mundo. Tá ligado? Belo livre comércio. Muito bem, parabéns. Além disso, essa norma também trouxe consigo uma outra mudança importante ao estabelecer as condições necessárias para que o embargo de Cuba fosse suspenso. Quais seriam? Ali ficou estabelecido que, em consulta ao Congresso, o presidente americano poderia suspender algumas medidas quando um governo de transição fosse instalado em Cuba, ou poderia eliminar todo o regime de sanções quando a ilha tivesse, adivinha, um governo eleito democraticamente. Agora veja, quem vai definir que o governo de Cuba foi eleito democraticamente? O presidente dos Estados Unidos? Mas que caralho tem a ver o presidente dos Estados Unidos com a porra da ilha de Cuba? Tipo, que arbitrário, tá ligado? Que arbitrário. Embora a mídia hegemônica ignore os efeitos dessas medidas econômicas, a verdade é que Cuba não pode adquirir tecnologias, equipamento, peças, tecnologias digitais ou softwares que tenham pelo menos 10% de componentes americanos. E quando a gente diz componentes, é qualquer coisa. Ah, esse microfone aqui foi feito na China, foi feito no Vietnã, tal, mas esse parafusinho aqui, eles compraram dos Estados Unidos. 1, 2, 3, 4, mais de 10% do microfone tem peças dos Estados Unidos. Não pode comprar em Cuba esse microfone. Pô, mas que caralho, esse bagulho é feito na China, montado no Brasil, vendido por uma fita alemã. Como que não pode comprar Cuba? Não tem nada. Não, tem 10 parafusos aqui dos Estados Unidos, não pode comprar Cuba. Tudo isso gera impactos diretos, como a falta de moeda estrangeira para garantir o abastecimento e insumos para várias indústrias importantes e cruciais, como eu já mencionei no começo do vídeo. Presta atenção, cara. Já falei isso antes. Além disso, empresas de navegação e navios contratados para importar combustível e outros suprimentos vitais são perseguidos sob a ameaça de sanções. Como eu comentei também já, prestou atenção, pô? O navio não pode atracar nos Estados Unidos se tiver atracado em Cuba. Como é que os caras vão ter combustível, alimento? Porra, Cuba é uma ilhota no cu do Judas, no quintal dos Estados Unidos, bem dizer. Como é que os caras vão garantir alimentos se não puder negociar com outros países? O que acontece, geralmente? Os navios atracam em outros países aí da América Central e liberam lá qualquer coisa, e aí o que Cuba faz? Manda uns barquinhos menor pegar o mínimo ali necessário e ir embora, voltar. E aí fica fazendo essas viagenzinhas assim, pra tentar burlar essa sanção aí, né? Porque pensa que também, né? O navio lá, é um naviozão, porra, naviozão grande o navio, né? E ele tá cheio de coisa vindo da Shopee. E a Shopee vai olhar e vai falar, pô, vou ali dar umas maçãs pra galera de Cuba, né? Só que aí os Estados Unidos falam, peraí, esse navio não vai poder entrar. Porra, mas tá cheio de coisa aí pra enviar pra galera que comprou na Shopee nos Estados Unidos. Foda-se, não vai entrar. E realmente a Shopee olha e fala, puta, foi mal aí, Cuba, mas tipo, não posso perder o navio inteiro por quase meia dúzia de caixa de vocês aí. Então acaba ficando realmente impraticável para navios de outros países atracarem em Cuba. Multas multimilionárias também são aplicadas e impostas a bancos internacionais pela menor transação envolvendo Cuba. Qualquer Pix mandado para Cuba é taxado. Você vai mandar lá um 5 no Pix para ajudar lá o Valdurzeira. Ah, mas ele tá em Cuba. Aí você vai ter que pagar $100 mil para poder fazer um 5 de Pix. Não vai fazer, né, esse Pix. Inclusive, ninguém faz, bem eu morando no Brasil, o Pix é de graça aqui, galera, pode fazer. E para vocês terem uma ideia de como tudo isso asfixia a economia cubana, desde 1992, Cuba apresenta anualmente resoluções na Assembleia Geral da ONU para pedir o fim do embargo, imposto unilateralmente em plena Guerra Fria pelo presidente John F. Kennedy para asfixiar o regime comunista da ilha, dizendo que é uma clara medida de guerra. Mas veja, os Estados Unidos não estão em guerra declarada com Cuba. E em 2023, a Assembleia Geral da ONU aprovou, novamente, com 187 votos a favor, uma resolução que pede o fim do embargo imposto há 6 décadas pelos Estados Unidos contra Cuba. Uma vitória moral para a ilha que, nem tanto, não é vinculante, então não tem efeito prático nenhum, os Estados Unidos só caga, né? Mas assim, é uma vitória moral, é um símbolo de que, tipo, o mundo inteiro está pedindo para os Estados Unidos acabar com essa porra. Apenas 2 países votaram contra. Adivinha quem são? Isso mesmo, ganhou um abraço, quem disse? O próprio Estados Unidos, que é um baita de um filho da puta, e Israel,
que nem país é. Ah, e a Ucrânia se absteve também. Até a mídia hegemônica, às vezes, reconhece que o embargo em Cuba tem um papel central sim na crise, como afirma um artigo de 2021 da BBC. Embora os críticos, eles aleguem que o argumento de culpar as sanções é ultrapassado, ou que uma culpa capitalista sob sanções não teria remotamente o nível de problemas que tem agora. Mas vejamos, Cuba, mesmo com os embargos, conseguiu desenvolver a própria vacina. Exporta médicos para o mundo. A Coreia do Norte, mesmo com todas as sanções e embargos dos Estados Unidos, desenvolveu um programa espacial e nuclear de primeira. A China, com todas as sanções, vai se tornar a primeira economia do mundo e ultrapassar os Estados Unidos. É questão de tempo. Enquanto que países capitalistas sem sanção nenhuma, como o Haiti, padecem na miséria. Claro que mesmo nesses países capitalistas, tem lá a questão que eu já mencionei também dos dois fatores, do imperialismo e do neocolonialismo. Mas assim, veja, se o socialismo é tão ruim que cai de Maduro, então tira as sanções de Cuba, porra. Tira, só pra gente ver o negócio. Vamos só testar assim, as sanções, só pra gente ver. Vamos ver. Não é tão ruim assim? Por que não tira a sanção então, né? Porque tem medo do potencial cubano. Sabe que Cuba exporta médico, pode exportar tecnologia de ponta, pode ajudar outros povos do mundo a se libertarem. Bom, então é isso, né? Eu falei que esse vídeo ia ser longo, falei que esse vídeo ia ser demorado, mas assim, acho que chegamos num ponto, né? Eu vou te usar a cultura pop aí só como isca, como bait, pra debater alguns outros assuntos. Bom, House tem razão. Cuba sabe formar médicos, e bons médicos. O House não tem razão que Cuba não sabe ter cursos médicos modernos. Cuba sabe. Cuba só não consegue porque sofre boicote. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Falei pra caralho. Viva o povo cubano. E hasta la vitória sempre, pero sempre de la ternura jamás. E obrigado para quem ficou até o final do vídeo aí. Se você curtiu, dá like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva-se no canal, por favor. Tô aí na modesta meta de chegar a 500 inscritos nesse canal. Gostaria muito que você me ajudasse. E claro, se você gostou desse conteúdo, fala assim, pô, esse maninho aí, desempregado, fudido, desenhado. O João ninguém. Professor... De um pobre diabo. Já chega. Eu não terminei ainda, seu Madruga. É por isso mesmo, é que eu não gosto de ser elogiado em público. Bem, merece continuar produzindo conteúdo pra internet. Eu vou apoiar ele financeiramente. Vai lá no Apoia-se, apoia.se/Talks ou no Pix, contato@talks.com.br e faz uma contribuição de qualquer valor aí. Agradecemos, tá? E vamos juntos, venceremos. Vão aparecer outros conteúdos do canal pra você ficar com a gente aí. Um abraço e até a próxima.